Oi pessoal, bem-vindos à nossa aula. Essa aula a gente vai falar sobre os medos que a gente tem para escrever, né? Enfim, muitas pessoas têm medo de escrever ou têm algum receio, ou enfim, tem algo que bloqueiam elas de escrever e de criar suas cópias, seus scripts, né? Então, eu tô aqui para te dar algumas dicas e te ensinar e te mostrar o que eu faço para me ajudar a desbloquear quando eu fico bloqueado para escrever. Então, assim, saiba que primeira coisa que você tem que saber. É normal, alguns momentos você querer e conseguir sair naturalmente a sua escrita, a sua copy, em outros momentos não. É muito normal isso. E por que eu estou dando essa aula agora para vocês? A gente vai só falar sobre copywriting na prática, né, nos módulos mais para frente. Porque a próxima aula, nossa próxima conversa vai ser sobre como você criar a tua primeira copy. Mesmo antes de ter todo o ensinamento, de ter todas as técnicas e habilidades que você precisa ter, mesmo antes de você aprender tudo que você precisa aprender para começar a criar como um profissional, tá bom? Eu quero que você comece para que você desbloqueie isso agora, porque quanto mais você treinar, melhor você vai ficar. Então vamos aqui para o meu computador, que eu vou te mostrar algumas coisas que fazem toda a diferença na hora de eliminar e de acabar com esse medo, com essa insegurança para escrever, tá bom? Vamos lá então, vem aqui. Bom, então a primeira coisa que a gente pode olhar é por que a gente tem medo? Né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é entender por que a gente tem medo. Né? A gente tem medo basicamente porque toda vez que a gente vai escrever, sempre que você é requisitado para escrever, né, durante a sua vida inteira, provavelmente você foi requisitado para escrever para você ser aprovado em alguma coisa. Né? Então, a gente escreve uma redação da escola, a gente escreve provas na faculdade, a gente faz vestibular, a gente faz testes, enfim, tudo isso acaba trazendo para você um contexto de que a gente tem que lidar com a escrita como uma aprovação. Então, basicamente, quando a gente começa a olhar para a escrita como algo que tem que estar tão bom para ser aprovado por alguém, né, você começa a bloquear, você começa a falar, não, peraí, se eu não fizer um negócio bem feito aqui, não vai funcionar. E aí, você sabe o que você começa a fazer? Você começa a escrever como um robô, sabe? Você começa a escrever de uma maneira super séria, do jeito que você não escreve, do jeito que você geralmente não é natural para você. Mas você começa mesmo assim, você acaba fazendo isso mesmo assim. E nesse contexto, acaba saindo um texto super difícil, super truncado, super complexo, com palavras que você geralmente não fala, tá? Então a gente vai falar mais pra frente sobre isso, mas copywriting é uma conversa. Copywriting não é um texto acadêmico, copywriting não é um texto com todas as palavras em português corretas e faladas do mesmo jeito, do jeito certo, né? Quantos anúncios você já viu que as pessoas simplesmente inventam uma palavra, criam palavras novas, né? É lógico que você não vai falar nós fumo, nós vamos, né? Mas você vai falar de uma maneira que seja natural, que seja uma conversa. Qualquer coisa que não seja uma conversa vai soar para as pessoas como algo chato, difícil, complicado, formal. E formalidade afasta as pessoas, não aproxima ninguém. A primeira sacada que a gente pode ter aqui é essa, né? A primeira questão que você precisa parar para olhar é: toda vez que você escreve, a sua vida inteira você escreveu com medo de ser aprovado ou reprovado em alguma coisa. E aqui a gente está falando de duas coisas. Copywriting é uma ciência e uma arte, lembra? Então, se é uma ciência, existe um método e você vai aprender esse método, né? Na próxima aula eu vou te ensinar um pouco mais sobre a primeira parte, só uma pincelada para você começar. E na segunda parte, né? A segunda parte dessa história é que copywriting também é uma arte. Então, você precisa libertar um pouco isso, sabe? Desapegar um pouco dessa questão de ser tão formal, tão difícil e querer escrever como se alguém fosse, enfim, como se eu estivesse escrevendo uma obra literária, sabe assim? Como se fosse o Machado de Assis. Não se preocupa, tá bom? Fica tranquilo. Escreve como uma conversa. Aliás, pra gente, é louco isso, né? Quando eu peço pra você mandar uma mensagem pro seu amigo no WhatsApp, por exemplo, escrita, é super natural você escrever. Quando você conversa com as pessoas no Messenger, no Facebook, no Skype, é super natural você escrever. Você escreve do jeito que você geralmente se comunica com as pessoas, né? Então não tem problema nisso e acaba saindo super natural e de fato em tom de conversa, né? Então aqui a grande diferença é: quando alguém vai ler o teu texto e, em teoria, te avaliar por isso, ou vai comprar de você ou não, enfim, as coisas parecem que são mais complicadas. Mas se você encarar da mesma maneira como se você estivesse conversando com seu amigo,
o seu texto vai sair muito mais fácil, tá bom? Então, a primeira coisa é você sacar esse contexto que a gente vive a respeito de escrita, né? Que a gente vai ter que ser aprovado por alguma coisa ou não. Que a gente acha difícil, né? Porque a gente vai ser avaliado, enfim. Então abre mão disso, simplesmente abre mão. Percebe que isso tá por aí e abre mão, porque vai começar a facilitar muito mais o seu caminho, tá bom? Bom, a segunda coisa é como que você faz para eliminar, já que você entendeu como é que funciona esse medo, da onde ele vem, que vem desse negócio da gente ser avaliado e da gente ter, enfim, a vida inteira escrever para ser avaliado ou não. Como é que você faz para eliminar esse medo? Existem várias maneiras, tá bom? A primeira e a mais fácil, a mais simples de todas, é simplesmente começar pequeno. Né? Começa escrevendo pouco, começa escrevendo coisas pequenas. Faz uma headline ou um título, faz uma pequena história, talvez de uma página, talvez de 2, 3 parágrafos. Faz um texto no Facebook, tem gente que gosta tanto de fazer textos no Facebook, enfim, expor a sua opinião por lá. Faz isso num tom de conversa, num tom de brincadeira, num tom leve. Começa a encarar a escrita como algo que faz parte de você, porque você se comunica já, você já faz isso naturalmente. Tudo que eu tô falando aqui, na verdade, escrita é só a ferramenta que a gente tem para criar uma copy. Se você pudesse editar o que você fala, né, a gente poderia até fazer uma copy falada, não precisaria ser escrita, porque tanto faz, né? A venda é uma conversa, a copy bem feita é uma conversa, né? Uma história bem contada é uma conversa, né? Você mergulha nela, você se encanta por ela. E essa habilidade todas as pessoas têm. Você provavelmente já contou uma história para alguém, ou já contou um caso, alguma coisa que aconteceu, de maneira que todo mundo ficou vidrado olhando para você e tentando entender e prestando muita atenção. Isso que a gente quer trazer para cá. Essa habilidade, desenvolver em você, na verdade, essa habilidade de trazer para o papel, trazer para o escrito, né, trazer para o seu texto, para o seu script, essa nossa habilidade de poder contar histórias. E para isso a gente tem que desbloquear um pouco as coisas, tá? Que a gente fica um pouco bloqueado. Então a primeira coisa, começa pequeno, tá bom? Faz algumas headlines. Treinar é a chave. Treinar é a chave. Você precisa treinar, tá bom? É assim que vai funcionar. Segunda coisa, respeita o seu tempo. Né? Tem gente que vai fazer fácil, do dia pra noite, vai, pum, começou, já sai fazendo do jeito que tem que ser. Tem gente que vai demorar mais tempo. Então se você tá se sentindo um pouco mais bloqueado, treina um pouquinho mais, né? Eu vou dar mais umas dicas aqui pra frente de como desbloquear isso, mas tenta ficar tranquilo a respeito disso. Respeita o seu tempo de desenvolvimento, tá bom? Tem gente que é muito mais, sei lá, comunicativa, vai pegar a copy muito mais rápido, e tem gente que vai pegar um pouco mais devagar, tá? Não tem problema nenhum. A gente tá aqui para treinar todo mundo, para que todo mundo saia daqui com essa habilidade, inclusive você. Aliás, especialmente você, tá bom? Em relação a respeitar seu tempo, é exatamente isso, é você perceber que não tem nada de errado em não conseguir criar de vez em quando. Eu mesmo travo às vezes, tá bom? Aliás, é bastante comum até, né? Tem dia que eu não tô bom para escrever, tem dia que eu não tô bom para criar uma cópia ou script, tem dia que não dá, que eu simplesmente não faço. Tem dia que, sai tão fácil que eu acabo fazendo 2, 3, 4 e, nossa, e adianta o trabalho de um monte de coisa. Né? Então é muito mais fácil se você simplesmente aceitar que às vezes vai ficar mais fácil para você escrever e às vezes não. E é lógico que seguindo os modelos que eu vou te passar já fica muito mais fácil, né? Então, quando você consegue ver a estrutura da copy na sua frente antes mesmo de começar, tudo que você tem que escrever já está ali, né? E é isso que a gente vai te mostrar mais para frente. Fica muito mais fácil de você escrever, muito mais fácil de você eliminar esses bloqueios e, enfim, qualquer coisa que esteja aí. Mas de certa maneira, todo mundo tem dias bons e dias ruins para criar, tá bom? Então respeita isso, às vezes você vai estar bem, às vezes você não vai, e respeita isso para que você possa criar uma copy de fato que funcione. Lembra disso, você está criando um ativo. Toda vez que você estiver fazendo uma copy, você está criando um ativo para alguém, ou para você, para o seu negócio, ou para algum cliente seu, né? Esse ativo ele vai rodar por muito tempo e ele é o primeiro teste, ele é uma primeira função, a primeira vez que você vai testar e colocar ele em prática, né? E depois você pode fazer edições e tal. Mas lembra que você precisa estar bem para escrever, né? Então se prepara, coloca uma aguinha do lado, fica tranquilo, sabe? Se vai para um lugar que você possa criar em paz, que nada te atrapalhe, desliga e-mail, desliga celular, desliga tudo, para que você possa eliminar essas barreiras de escrita, tá bom? Agora, essa dica aqui é matadora, ó. Veja o máximo de copies e vídeos de venda que você puder. Cara, de verdade,
vai atrás de descobrir as copies que funcionam, conhecer as pessoas que estão fazendo elas e assista todas. Eu perdi a conta, faz muito tempo que eu perdi a conta da quantidade de copies que eu já assisti, que eu tenho gravadas no meu computador, né? Eu tenho uma imensidão de material gravado no meu computador, tanto em áudio, quanto em vídeo, quanto escrito, né? Eu tenho uma quantidade imensa de coisa. E eu sempre olho de novo. Sempre pesquiso, sempre vou ali, porque por que eu faço isso, né? Porque modelar o que já está feito, modelar o que já foi feito e funcionou, é o que funciona quando a gente fala de copy. É assim que a gente faz a copy se tornar uma ciência, né? Então é a ciência do quê? De testar o que funciona e repetir o que funciona. É lógico que eu não estou te falando para copiar, estou te falando para modelar, entender a estratégia por trás, entender o que foi feito ali e, enfim, fazer a sua versão. Então, por exemplo, se você vê que numa copy uma pessoa usou uma história sobre alguém que, sei lá, que ficou muito rico do dia para noite, mas que perdeu todo o dinheiro na sequência, você não precisa contar uma história exatamente igual, mas você pode contar uma história que remeta a dinheiro, que fale que as pessoas podem ganhar muita coisa e perder depois, ou então você pode contar simplesmente a tua versão dessa história, tá? Ah, esse é importante. Se você fala inglês, eu quero que você se inscreva e leia tudo que essas pessoas que eu tô te falando aqui publicarem, tá? O Dan Kennedy, o Mike Filsaime, o Andy Jenkins, a Marie Forleo é fantástica, o Ryan Deiss, o Frank Kern, o Russell Brunson, o Derek Halpern e todo mundo que você encontrar, que você veja que são bons copywriters, tá? Infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem ainda muito pouco material, né? A minha esperança e a minha missão aqui é que você seja um dos próximos copywriters referência aqui no Brasil, né? E que as pessoas possam olhar e modelar você no futuro. Se você não fala inglês, não tem problema. Você pode entrar lá no Hotmart e assistir os 20 primeiros vídeos. Tá? Os vídeos que tiverem como os mais quentes é porque venderam muito. Qualquer vídeo que tiver com 150 graus, por exemplo, é porque vendeu muito e com certeza tem os elementos certos para fazer uma venda, tá? Então é outra maneira de você aprender a desbloquear e mergulhar cada vez mais no mundo de copywriting. Assistir o máximo de vídeos de venda que você conseguir. Agora é importante, tranca o teu cartão no cofre, tá bom? Tranca, esquece a senha dele, muda, dá para sua mulher, sei lá, dá para o seu esposo, tira um cartão de crédito de perto, porque tem gente que é tão bom como copywriter que mesmo que você vá só para assistir, você vai acabar comprando, tá bom? Pergunta como é que eu sei disso, não é? Bom, já comprei muito treinamento. Muito bom, pessoal. Outra coisa, essa é muito legal também. Conheça outros copywriters pessoalmente. Cara, vai atrás de conhecer pessoas que curtem esse assunto, né? Como é que a gente faz quando a gente cria um hobby novo, uma habilidade nova, uma profissão nova? A gente começa a andar com pessoas que fazem isso também. E isso acaba estimulando a gente a aprender, a aprimorar e a desbloquear qualquer coisa que a gente tenha. Quando a gente vê alguém fazendo o que a gente quer fazer, fica muito mais fácil a gente começar a acreditar que aquilo funciona de verdade e essas crenças acabam desbloqueando qualquer medo, qualquer restrição, qualquer coisa que você tenha aí no seu espaço. Então encontre as pessoas desse grupo, por exemplo. Se você é de São Paulo, do Rio, de BH, de Minas, sei lá, de onde for, marquem de se encontrar, tomar um café, de se conhecerem, tá? Vocês são os novos copywriters do Brasil, vocês precisam se conhecer, certo? Daqui a pouco todo mundo aqui é referência, vocês vão poder se indicar, vão poder cruzar informações, cruzar contatos, trabalhar em clientes juntos, trabalhar no seu próprio negócio, chamar outras pessoas para trabalhar no seu negócio. Daqui a pouco você precisa de mais copywriters para te ajudar com o que você tem feito, né? Então conheça pessoas pessoalmente, não vale pela internet, tá, pessoal? Até vale, mas enfim, conheça pessoalmente, essa é a dica, né? Marca um Starbucks aí, marca um café em algum lugar e vai lá conhecer essas pessoas, tá? Outra coisa que você pode fazer, por exemplo, é participar de eventos de marketing digital, ou marketing digital ou de marketing também, né? Os que eu conheço e que eu frequento, né? São, por exemplo, o Afiliados Brasil, um evento fantástico, tem um monte de assuntos sobre copy lá, muito legal. Tem um monte de copywriter também que acaba frequentando esse evento, né? Aliás, muitos produtores de produtos digitais, de infoprodutos e tal, em geral, né? Não estou dizendo que copy só funciona para infoproduto, mas foi daí que essa galera está descobrindo cada vez mais que funciona muito para vender usando a internet. Eles estão todos lá. Aliás, os maiores produtores ali geralmente são excelentes copywriters, só que eles não fazem serviço
para qualquer tipo de nicho, eles fazem pro nicho deles, pro negócio deles. Outro evento, Fórmulas de Lançamento, é um evento fantástico para você participar, é um evento um pouco caro, mas vale muito a pena você participar. O Copycon, esse é um evento online, mas lá você vai conhecer várias outras pessoas que interessam e que se interessam e que são experts em copywriting, tá? Que é do Gustavo Ferreira. O 8Ps, né? E todo o material do Conrado Adolfo é fantástico, um dos meus mentores, um dos caras que mais me ajudou a crescer nesse mercado e a conhecer tudo sobre copywriting. O Info Summit é um evento do Dan Kennedy, que é lá nos Estados Unidos, e aí se você puder participar de eventos no exterior também vale muito a pena. Não estou dizendo que é mandatório, tá, pessoal? Só estou dizendo que são opções que a gente tem e que eu sei que fazem diferença porque eu fiz. Eu fui lá, eu fui no Info Summit e voltei um copywriter muito melhor, porque eu conheci gente lá fora, né? Então vale muito a pena. Lá fora também o Traffic and Conversion Summit é um evento fantástico. Dizem que a qualidade caiu um pouco, tem muita gente agora, mas ainda assim é um evento muito, muito legal, vale muito a pena se você puder ir. É em San Diego ainda, uma cidade fantástica. O Fire aqui no Brasil, né, no Hotmart mesmo, ele organiza, né, o Fire, que é um dos maiores eventos de marketing digital do Brasil. Outro evento fantástico esse ano provavelmente vai ser aqui em São Paulo, os Segredos da Audiência. Evento fantástico para você participar, vale muito a pena, tá bom? E pessoal, a última dica aqui é treina, tá? Posta tuas copies aqui no Facebook, pede a opinião das outras pessoas que estão no grupo, isso aqui é importante demais, faça quantas revisões forem necessárias, tá bom? Ninguém acerta de primeira, ninguém vai lá e faz uma copy uma vez só e acabou e nunca mais precisa mexer nela, nem eu, nem ninguém, nem o Dan Kennedy, nem os melhores copywriters do mundo. Inclusive, a grande sacada aqui é você não bloquear o primeiro fluxo de ideias que tem. Então, muitas vezes você vai ter um fluxo de ideias que você não vai achar que são as melhores. Né? Você vai lá, você começa a escrever, começa a vir uma coisa, você começa a criar uma história ali, criar uma cópia aqui, fala, cara, não tá muito legal, continua, vai até o fim. Vai até o fim, porque depois dali, essa primeira versão te dá acesso a ter revisões muito legais, né? E que acabam saindo como você realmente gostaria que fosse, tá bom? Então nenhuma copy sai pronta na primeira vez. Modela os copywriters do passado, outros caras que você pode olhar, que você pode pesquisar e ler qualquer material que você tiver a respeito deles. O David Ogilvy, o Claude Hopkins, o Gary Halbert, o Victor Schwab, o Joseph Sugarman, tá? Então, esses caras são excepcionais, tá? São copywriters das antigas, são caras que têm aí, às vezes, sei lá, 80, 90, 100 anos de história em copywriting. Claro, muitos deles, todos aqui acho que já morreram, mas todos eles ensinam a gente muito até hoje, porque o ser humano não mudou tanto assim em 100 anos, né? Então, ele continua sendo o mesmo e continua funcionando da mesma maneira. Bom, pessoal, é isso. Então, essas são as ideias que você pode aplicar, colocar em prática para desbloquear qualquer bloqueio, qualquer coisa que você tenha aí no seu caminho sobre se tornar um copywriter, sobre escrever, sobre criar suas copies. Desbloqueia, abre mão, relaxa que vai funcionar, tá bom? Faz o que eu tô te dizendo aqui, em especial, uma das mais importantes, conheça outros copywriters, se encontrem pessoalmente, que faz toda a diferença, tá bom? Então é isso, a gente se vê na próxima aula, pessoal. Vamos lá, tchau, tchau!